Reaberta a sessão. Ordem do dia. Lembrando aos nobres colegas deputados que está reaberta a sessão e não temos quórum para deliberar. Vou dar 3 minutos para o comparecimento, não havendo quórum para deliberar. Infelizmente, vamos passar para as explicações pessoais. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Tendo em vista que nós temos alguns deputados que estão chegando, por exemplo, o deputado Milton Alves, o deputado Jean Kuma e o deputado Patrício Destro, mandaram uma mensagem para mim que estão vindo no trânsito da Secretaria da Fazenda, que estavam numa reunião lá. Eu queria propor se haveria condição da gente tocar outros assuntos antes de começarmos os votos dos vetos, para que nós pudéssemos não perder a oportunidade de votar esses vetos hoje, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu queria também fazer um apelo hoje. Eu quero aqui cumprimentar todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras da Defensoria Pública do Estado. Eu estava agora conversando com um grupo de pessoas da Defensoria e alguns que vieram de Chapecó, saíram, deputado Cobalcini, líder do governo. Saíram lá de São Miguel do Oeste ontem à noite, viajaram a noite toda, e nós precisamos fazer um esforço aqui concentrado das bancadas. Irei aqui, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu acho que nós temos só mais deputado Padre Pedro, que ainda não está aqui no plenário, deve estar chegando, porque já estava aqui antes. Os demais líderes das bancadas, para trazer e convocar suas bancadas. Nós temos que votar isso hoje, senhor presidente. Tem que votar. Porque essas pessoas já vieram várias vezes aqui, já vieram durante 2 semanas, nós fizemos um acordo aqui semana passada de votar hoje. As bancadas, os deputados... Mais 30 segundos. Mais um minuto, deputado. Todas as bancadas sabiam que estava em pauta hoje esse projeto, então eu quero aqui fazer um apelo aos senhores deputados que ainda estão nos gabinetes. Eu também concordo com o deputado Kennedy, se a gente tiver alguma outra pauta ainda das questões de encaminhamento aqui, a gente vote isso antes e vote o veto depois, para que todos os deputados e deputadas possam vir ao plenário. É isso, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luciano Carminati. Presidente, da mesma forma que eu quero reforçar a necessidade dos líderes dos partidos convocarem os seus deputados para que compareçam, nós poderíamos inverter a pauta e, quem sabe, votar os pedidos de informação, as moções, desta forma, para que a gente possa dar um tempo para que quem está em trânsito pudesse chegar a tempo de nós votarmos no segundo momento os vetos que estão na pauta. Nós temos vários pedidos de informação e moções, requerimentos. Eu entendo que, se houver acordo, tanto da mesa quanto dos líderes, nós poderíamos assim fazer. Se houver concordância dos líderes já pela proposição do deputado Kennedy, deputado Luciano, deputado Dirceu, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, de nossa parte, não há qualquer empecilho quanto à mudança de ordem de pauta. Agora, todos os deputados sabem, 4 horas é hora de votar, não tem trânsito, não tem que estar no gabinete, 4 horas tem que estar aqui. Deputado Sopelso, como nós estamos em respeito a todos aqueles que vêm, inclusive de longe, não é possível vir aqui, não tem quórum, isso nós não podemos admitir, tem que deliberar, seja pela manutenção, seja pela derrubada do voto, tem que deliberar, está na pauta, é para ser cumprida. Com a palavra o deputado Arcides Matos. Senhor presidente, concordo plenamente com o deputado Cobalcini. Não há mais, nós solicitamos à presidência e à liderança que pautasse. Pautou, vamos votar. Tá certo? Então, espero que os deputados possam descer. Eu acho que é possível nós ficarmos aqui 1 hora e meia para poder exaurir a pauta. Até porque não vai ser votado agora em 5, 10 minutos. Os debates vão se estender
e a votação dos 2 vetos deverá se estender até aí por 17h30. Portanto, eu concordo plenamente que o senhor abra a votação dos vetos. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja, pela ordem. Bom, senhor presidente, realmente começou a hora do dia e é preciso estar em plenário para votar. E eu lembro aqui que nós vamos votar vetos. E o veto, ele precisa 21 votos para derrubar. Quem não está, de certa maneira, concorda com o veto. Então, a ausência é uma demonstração clara de alguém que, às vezes, concorda com o veto e não está aqui para colocar o seu dedo no painel. Então, temos que chamar todo mundo aqui, porque é importante, já foi levantado aqui, o pessoal da Defensoria Pública tem vindo muitas vezes aqui, e cada um vota como quer. Eu, por exemplo, vou votar para derrubar o veto. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 266, deputado Nadir Sareta. Requerimento 267, deputado Leonel Pavan. Requerimentos 268 a 270, de autoria do deputado Antônio Aguiar. Requerimento 271, deputado Cleito Salvaro. 272, deputado Dr. Vicente Caro Preso. 273, deputado Natalino Lázari. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 185 e 186, deputado Neudi Sareta. Indicações 187 e 189, deputado Leonel Pavan. 190, deputado Antônio Aguiar. 191, deputado Dr. Vicente Caro Preso. 192 a 195, deputado Mário Marcondes. 196 a 197, de autoria do deputado Dirceu Dresch. Eu vou entrar os pedidos de informação. Antes, porém, pela ordem, deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência queria usar pela ordem? Não. Não havendo necessidade, vamos deliberar os pedidos de informação. Pedido de informações. Pedido de informação 47, deputada Ana Paula Lima, solicitando ao secretário da Saúde informações referentes ao contrato realizado com o Hospital e Maternidade OASE, no município de Timbó, para a realização das cirurgias de reversão dos pacientes ostomizados. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 48, deputado Antônio Aguiar, que está agora à minha direita, solicitando ao secretário da Saúde informações sobre a última atualização referente ao número de casos com diagnóstico de hanseníase. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 49, deputado Fernando Coruja, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da ordem de serviço entregue em novembro de 2016 à empresa Plana Terra de Chapecó para a pavimentação asfáltica da rodovia SC 390, no trecho de 25 quilômetros entre os municípios de Anita Garibaldi e Celso Ramos. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 50, deputado Fernando Coruja, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da ordem de serviço entregue em agosto de 2016 aos representantes do consórcio SBS Dalba para a reconstrução da rodovia SC 114, no trecho de 36 quilômetros entre os municípios de Otacílio Costa e a BR-282. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 51, o deputado Fernando Coruja, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações referentes à revitalização da rodovia SC 114,
trecho de 24 quilômetros entre os municípios de Painel e a BR-282. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permanece como está. Aprovado. Pedido de informação número 52, da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da implantação do curso de licenciatura em dança no Centro de Artes da UDESC. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção 74, deputada Ana Paula Lima, manifestando ao governador do Estado, à ministra-presidente do STF e ao ministro do Superior Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, contrariedade à ADI 5897, contra a emenda constitucional estadual número 72 de 2016, que versa sobre percentuais mínimos da arrecadação de impostos a serem investidos em ações e serviços públicos de saúde do Estado. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 75, deputado Neudi Sareta, cumprimentando o senhor Ângelo Esprícigo, do município de Concórdia, pela passagem dos 103 anos de nascimento. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 76, do deputado Mário Marcondes, cumprimentando o senhor Luiz Fernando Brinhosa pelos 50 anos de serviços prestados pela Autoescola Brinhosa. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 77, deputado Marcílio Sopelsa, solicitando ao governador do Estado e ao secretário de Saúde a obtenção do credenciamento no SUS como centro de referência em alta complexidade cardiovascular para o Centro de Hemodinâmica do Hospital São Francisco do município de Concórdia. Em discussão, não haver que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimentos 274, deputado Ricardo Guide, solicitando ao presidente do DEINFRA informações sobre a existência de estudo ou projeto de que trata de melhorias da rodovia SC 435 e a viabilização para a implantação de ciclovia interligando os municípios de Armazém, Gravatal e São Martinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pela ordem, deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, já temos mais de 30 deputados na casa. Podemos votar o veto? Sim, deputado. Nós deliberamos conforme acordo os requerimentos e as moções e concluímos. Agora sim, vamos deliberar os vetos. E o primeiro, antes, porém, deputado Luciano, deseja pela ordem. Não, presidente, só ia solicitar a conferência de quórum, fosse possível fazer. Podemos, então, abrir o painel para fazer a conferência de quórum. Aberto o painel. Registrem suas presenças para a conferência. Está sendo verificado o quórum. Por favor, está aberto o painel. Faça uma manifestação para a contagem. Pela ordem, senhor presidente. Presidente.
Deputado Dirceu Dresch, Vossa Excelência quer usar pela ordem? Pela ordem. Deputado Senhor presidente, pelo número de deputados que nós estamos presentes, eu queria fazer uma inversão aqui pela pauta aqui, de que a gente discutisse, então, primeiro o PLC, o veto ao PLC 31 de 17, de autoria da Defensoria Pública, já que nós temos muita gente que vem de longe, que nós possamos aí depois liberar o pessoal para seguir viagem. Obrigado. Consulto os líderes se há concordância. Presidente, acho que é coerente, o Partido Progressista, o nosso bloco está de acordo. Bloco Progressista. PSD de acordo, senhor presidente. PSD de acordo. PSDB. PSDB de acordo, senhor presidente. De acordo. PDT. De acordo. PCdoB. PSB de acordo. PMDB. De acordo. Sou o primeiro a falar. Havendo concordância, fazemos a inversão de pauta. É o veto de número 1221/2018, de autoria do Governo do Estado. Veto parcial ao PLC 31/2017, de autoria da Defensoria Pública, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O primeiro inscrito para se manifestar é o deputado Kennedy Nunes. Na sequência, deputada Luciane. Presidente, só uma sugestão aqui, porém, presidente. Seria possível já abrir o painel, deputado Kennedy, só para permitir que os deputados pudessem votar? Tudo bem? Tudo bem. Vamos tentar convencer. Tem gente que vai se Com a palavra o deputado Kennedy. Me inscreva. Sim, quem pretende usar a tribuna, por favor, fazendo inscrição para nós não nos descontrolarmos. Eu peço para não abrir a votação ainda, porque eu espero que com a minha apresentação eu possa conseguir alguns votos que nós estamos esperando aí. Então, nós possamos estar convencendo alguns deputados aí, tanto não só da questão da legalidade, mas também da necessidade. Eu quero falar rapidamente, até porque essa casa sabe muito bem. Eu queria, com auxílio de uma explicação que eu tenho certeza que é necessário fazer, que faz um histórico e que, com certeza, os deputados poderão acompanhar muito bem com relação a essa matéria. Pode colocar para mim? Eu queria fazer só um histórico com relação a esse projeto de lei sobre a Defensoria Pública, projeto de lei que está em pauta. Ela foi criada... pode passar. A Defensoria Pública está prevista desde 88, Santa Catarina foi o último estado a implantar a Defensoria. No dia 2 de agosto de 2012, nós aprovamos a lei complementar que criou a Defensoria Pública. Só para fazer um pequeno histórico, a Defensoria Pública tem sede em Florianópolis e são mais 23 núcleos pelo estado de Santa Catarina. O projeto que nós estamos discutindo aqui, o veto que foi aprovado, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, e o governo, na minha opinião, vetou o mais importante, que é exatamente quando se trata dos técnicos da casa. Trava todo o vencimento dos servidores, a progressão funcional, adicional, funções gratificadas, funções comissionadas, quadros de cargos comissionados e a tabela de referência para o cálculo dos vencimentos dos servidores. Da forma como foi sancionada a lei, perdeu o objetivo principal, que era exatamente a última análise, que era a valorização da Defensoria Pública por meio de uma remuneração mais digna. O atendimento, olha só, aqui eu queria chamar a atenção dos nobres pares para o número de atos produzidos pela Defensoria Pública de Santa Catarina. Em 2013, o primeiro ano foi de 48 mil, depois já passou a 127, 2015, 172 mil atos, 2016, 225 mil atos, e no ano passado, quase 300 mil atos que foram feitos por essa gente aqui.
passaram pela mão desses trabalhadores aqui. Isso quer dizer que do início, agora, houve quase ou mais de 510% de aumento nos atos de 2013 para 2017. Sobre a mensagem de veto, eu quero fazer algumas considerações. Por exemplo, o veto diz que não há legitimidade, mas há sim legitimidade na propositura pelo defensor público de projeto de lei que institui de cargos, carreiras, vencimentos de servidores da defensoria. Até porque se tivesse vício de origem, não valia para os procuradores, né, para os defensores. Por que para eles vale e para vocês não vale? Então, não tem a questão da defensoria. Se é atribuída à Defensoria Pública a possibilidade de apresentar o projeto de lei orgânica, por que não de apresentar projetos que alterem a lei orgânica em vigor? Já que trata-se de um projeto que diz respeito às questões de organização. Ou seja, nós já temos vários estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, que já tem regime próprio e isso é legal. O segundo, da autonomia financeira da Defensoria Pública, a ausência da limitação de despesa com pessoal. Porque olha só que interessante, no que há de se falar do aumento de despesas do Poder Executivo, quando o Executivo vai prestar contas para o Tribunal, ele diz que a Defensoria Pública não entra porque é um órgão fora. Ou seja, quando fala da despesa com pessoal, ele não coloca junto, presidente. E quando agora alega que não pode colocar porque eles não têm orçamento próprio. Vamos lá. Então, não foram consideradas despesas pelo pessoal da Defensoria Pública do Ministério de Contas, junto ao Tribunal de Contas, em virtude de sua autonomia orçamentária e financeira, conforme está no artigo 134. Portanto, o governo faz 2 pesos e 2 medidas. Quando é para colocar pessoal, ele diz não, eles não podem colocar. Mas quando é para fazer regime próprio, ele diz que não pode. Vamos lá? Estou com pouco tempo ali, peço mais um tempinho, senhor presidente. A situação atual dos servidores públicos da Defensoria. Eles estão 5 anos e 6 meses sem reajuste ou reposição salarial. Nós não estamos falando de aumento salarial. Nós estamos falando de reposição salarial. Então, para quem está nos acompanhando, nós não estamos, infelizmente, nós gostaríamos de estar aqui. Quanto tempo, Vossa Excelência? Aí eu sou obrigado a conceder, mas faço isso. Obrigado. Nós não estamos aqui pedindo aumento salarial, é reposição salarial, por isso que eles estão. E isso daqui, pode passar outra tela, que eu queria chamar a atenção de vocês todos, deputados. Deputado Padre Pedro, por conta dessa não reposição salarial, nós já tivemos 92 pedidos de exoneração e 410 pedidos de desistências. Por quê? Porque o camarada faz um concurso público em que o salário do técnico, que é a pessoa que vai tocar o processo, é a metade do auxílio de gasolina do defensor público. Essa que é a verdade. O técnico ganha a metade do auxílio gasolina do defensor público. Então, portanto, lembrando que o projeto de lei em questão já havia sido acolhido por unanimidade dos pares dessa casa, tanto na Constituição e Justiça, como também na Finanças e Tributação, e passou aqui no plenário por unanimidade. Portanto, eu peço muito encarecidamente aos deputados, nós aqui não estamos fazendo absolutamente nada que é o mais de colocar aqui uma verdade muito estabelecida. Esse serviço da Defensoria Pública merece todo o respeito e eu fiz questão, hoje eu tinha uma reunião importantíssima da Unali lá em Brasília, fiz questão de anular a minha ida lá, porque esse é um veto que eu tenho o maior orgulho de estar pedindo aqui para haver a derrubada, porque eu volto a dizer, os técnicos da Defensoria Pública estão há 5 anos e meio sem nenhum tipo de reajuste ou reposição salarial. E o que vai dar? Vai dar, senhor presidente, que se nós não fizermos o que nós temos que fazer hoje aqui, derrubada de veto,
Muitos desses que estão aqui vão ter que obrigatoriamente daqui a pouco pedir a exoneração, porque não há como trabalhar 5 anos e meio sem ter qualquer tipo de reajuste ou reposição salarial. Por isso eu peço a derrubada do veto, voto não, voto 2. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Quero, presidente, primeiro dizer o que eu já falei anteriormente. Nós só esperamos a coerência do voto dos deputados, porque mesmo que houve uma troca de governo, o governo é o mesmo, então os deputados são os mesmos, nós votamos em dezembro, a favor da defensoria, agora a coerência chama para manter o voto a favor da defensoria. Quero ainda afirmar um pouco esse histórico bonito da Defensoria Pública em Santa Catarina, que ela foi instalada em 2013 para garantir que todo o cidadão hipossuficiente, que ganha até 3 salários mínimos, tem acesso gratuito à justiça. A Constituição, no seu artigo 134, estabelece que é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. E eu quero também aqui afirmar que nós não estamos interferindo num aspecto que o governo tem afirmado, que é a origem desse processo, porque a Defensoria Pública ela tem autonomia administrativa e financeira. Nós não estamos criando o orçamento para além daquilo que está previsto já e aprovado no ano passado. Então, nós queremos que o cidadão também tenha clareza de que não são reajustes excessivos para além daquilo que a Defensoria já prevê. Em 30 de junho de 2010, foi criado, portanto, um movimento catarinense em defesa da Defensoria. Nós tivemos mais de 50 mil assinaturas. Foi um dos 3 projetos de iniciativa popular que tramitaram aqui na Assembleia. Em 7 de março de 2012, o Supremo declarou a inconstitucionalidade do modelo da ativa e determinou que o Estado cumprisse, então, com aquilo que a Constituição prevê. Inicialmente, nós aprovamos a lei em 2012, estabelecendo 60 vagas de defensores públicos, 50 para analistas técnicos e 40 para técnicos administrativos. A emenda constitucional de 2014 estabelece que até 2022 nós deveremos ter 111 comarcas de Santa Catarina com os núcleos da Defensoria. Então, eu quero chamar a atenção que os governos que virão a partir de 2019 precisam se ater ao cumprimento dessa legislação. E que, portanto, nós teremos que fazer esse debate, sim, do crescimento da Defensoria. Agora, não é possível imaginar o crescimento com o enfraquecimento e a precarização dos servidores e do serviço da Defensoria. Então, nós precisamos conciliar o crescimento com a necessidade da remuneração decente e justa. Eu tenho muito orgulho em dizer, deputados, que inicialmente, quando nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Defensoria Pública, muitos debates acalorados foram feitos aqui, mas o Parlamento catarinense foi se convencendo do belíssimo trabalho que a Defensoria faz. E é possível dizer que só existe Defensoria porque o Estado não chega a todos os cidadãos na saúde, na educação, na moradia, no seu direito e no acesso à justiça. Então, eu quero reafirmar aqui o princípio constitucional, acesso à justiça. E nós não vamos ter defensoria pública atuando se os núcleos não contarem com servidores trabalhando lá junto nos 24 núcleos. Mas também quero dizer, fico muito preocupada quando nós visitamos núcleos da defensoria e temos conhecimento
da belíssima qualidade do currículo que esses analistas e técnicos têm e da dor que tem em largar esses núcleos e ir para outros lugares que são mais valorizados. Então, nós não podemos permitir isso. Santa Catarina tem orgulho do currículo dos analistas e técnicos e nós temos que cumprir com o nosso papel, que é uma remuneração justa e adequada. Por isso, meu voto é pela derrubada do veto da Defensoria. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Deputado Dirceu Dresch, por favor. Vossa Excelência, é o próximo. Senhor presidente, eu não vou ocupar a tribuna, vou falar daqui mesmo. Já falei muito sobre esse tema, fui um dos grandes batalhadores aqui na época da criação da Defensoria e acredito muito nesse trabalho. Quero parabenizar, deputado Kennedy, pela tua apresentação dos números, dos dados, isso demonstra a importância. O trabalho preventivo que a Defensoria hoje faz, ele deixa de abaratar de processos, em muitos casos, o judiciário, porque faz acordos coletivos, extrajudiciais. Então, é um trabalho extraordinário, pelo custo-benefício para a sociedade catarinense. Então, eu não tenho dúvida. Agora, uma questão que me chama a atenção, e eu estava dialogando um pouco hoje. Nós temos setores dos órgãos públicos, serviço público no Brasil e em Santa Catarina, que é mais fácil aprovar os projetos. Agora, quando se trata do trabalhador, né, das pessoas que estão lá no dia a dia atendendo a população, mais na ponta, prestando esse serviço, como é o caso que eu vi, um absurdo, os servidores da saúde de Santa Catarina, isso é importante que se denuncie, recebem R$12 por dia de vale alimentação. Eu quero ver alguém conseguir almoçar por R$12. Então é isso que nós precisamos valorização do servidor público, não tem jeito, né? Quem principalmente atende na ponta, atende a população. Por isso eu quero aqui, senhor presidente, conclamar todos os seus deputados, senhoras deputadas, para que a gente possa derrubar esse veto. Não é possível que um governo deixe 5, 6 anos os trabalhadores sem nem recuperação, que dirá aumento real de salário. Então é isso, senhor presidente, queria deixar registrado aqui. Obrigado. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini, líder do governo. Senhor presidente, quero deixar claro aqui, senhores deputados, do respeito que nós temos aos nossos queridos servidores da Defensoria Pública do nosso Estado. Eu próprio, antes mesmo da existência da Procuradoria, deputado Darcy, defendi em algumas oportunidades a necessidade de que Santa Catarina, exemplo de outros estados, também tivesse a sua Defensoria Pública. Em muitos momentos, nós estivemos juntos e vamos estar juntos. Vocês acreditem nisso. Considero justo, meritório, injusto é o que os defensores receberam, não sei se foi de presente de Papai Noel, mas R$5.000 a título de indenização do uso dos seus veículos, sem falar de um aumento que nos deixou constrangidos, sem justo. Acho que devemos propor a revogação dessa lei e transformar esses valores em aumento dos salários dos demais servidores da Defensoria, com o que nós concordamos, deputado Darcy, recebem muito pouco. O governador Raimundo Colombo vetou o projeto. No dia 27 de fevereiro, deputado Zé Milton, o Tribunal de Contas
envia a esta casa um aviso e ao Poder Executivo de que o Estado ultrapassou o limite prudencial e que, portanto, no próximo quadrimestre nós temos que não efetuar aumentos salariais, mas diminuir despesas. Isso não é opção, isso é uma obrigação que a lei nos impõe. Ademais, as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria da Fazenda, me refiro, ainda no ano passado, a Secretaria da Administração, o governador do Estado, todos manifestando-se contrariamente à manutenção, à aprovação, à sanção deste projeto. Quer dizer aos servidores de que o momento é inoportuno, mas é justa a pretensão de vocês, e que esta casa tem que ajudar a encontrar uma solução, assim como fez em relação aos defensores, deputado Darcy. Foi um grande equívoco que o secretário, então secretário da Fazenda, nos impôs aqui. Muitos acertos, é verdade, ocorreram, mas este nós não poderíamos ter aceitado. Quer dizer, eu não vou fazer a leitura aqui das manifestações de cada um dos órgãos, dos artigos que foram vetados. O veto ele é parcial, não é total, mas a repercussão financeira encontrada, não vou dizer aqui que a repercussão, se considerarmos a folha, talvez não seja um índice assim tão expressivo, mas há uma repercussão financeira de 12 milhões de reais por ano. Não se discute aqui o governador de Estado desativou 15 secretarias regionais com as suas estruturas. Mas o tempo do deputado que é líder do governo precisa. Obrigado. A partir de sua posse, uma série de decisões tomadas pelo governador Eduardo Moreira, e virão outras, visam a diminuir o tamanho da máquina, estruturas que foram desativadas, as secretarias regionais e as secretarias executivas, o que significa dizer que mais de 200 cargos foram extintos, foram exonerados. E mais medidas virão para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Se nós não cumprirmos, isso implica ao Estado, não ao governador de plantão, ao Estado, uma série de restrições. Por isso, eu peço a compreensão, muito embora não gostaria de fazê-lo, mas eu peço a compreensão no sentido de que os servidores entendam a nossa posição, mais uma vez, quer dizer, do respeito que tenho a cada uma de vocês, o compromisso que fica de nós juntos encontrarmos uma solução, tão logo ultrapassarmos o período eleitoral, e isso, obviamente, que não nos dá a possibilidade de tratarmos e de resolvermos nesse momento, mas se vocês voltem para casa, eu tenho que cumprir o meu papel aqui, quero que vocês entendam. Eu tenho sido, em outras situações, tenho sido até benevolente, deputada Ana Paula Lima, mas em relação a isso, eu estaria usurpando da minha condição de líder
do governo. Então, me comprometo pessoalmente com o governo de nós ajudarmos a encontrar uma solução que vocês efetivamente merecem. O Estado precisa entender isso, tem que respeitar o trabalho que vocês fazem, os números, deputado Kennedy, que Vossa Excelência apresentou aqui. Aliás, eu gostaria também de ter comigo, porque eles trazem uma grande reflexão e a certeza absoluta que eu tenho que é uma conquista que vocês precisam receber por parte do Poder Executivo do nosso Estado. Fica aqui, portanto, o meu pedido, deputado Darcy. Vossa Excelência, que era o líder do governo, todos nós, eu próprio, nas comissões, aqui mesmo em plenário, votei a favor. Mas diante desses fatos novos, a partir do dia 27 de fevereiro, hoje não nos resta alternativa como líder do governo, senão orientar, enfim, a este plenário a manutenção do voto, mas esta não é uma situação definitiva. Nós vamos encontrar um caminho que faça com que vocês possam ter valorizado a carreira de vocês. Na sequência, o próximo inscrito é o deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy, depois do deputado Nilde Sareta, e a próxima Ana Paula, depois do deputado Marcos Vieira e o próximo o César Valduga. Deputado Darcy, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos tratando de análise do veto também no viés do mérito, mas principalmente no viés da sua constitucionalidade, deputado Valduga. Portanto, eu inicio dizendo, senhor presidente, que a aprovação desse projeto, que define o plano de carreira e a reposição salarial dos analistas e técnicos da Defensoria Pública, faz parte de um acordo do governo anterior. Deputada Carminati, eu era líder quando tratei com o Serpa, chefe da Casa Civil, da tramitação e da aprovação desse projeto. Esperamos que possamos cumprir, nesse novo governo, o acordo que foi feito com o antigo governo do governador Raimundo Colombo. Segunda informação, senhor presidente, o governo veta alegando, primeiro, vício de origem, dizendo que a Defensoria não tem condição legal de propor tal projeto. Ora, se nós nos atentarmos, como foi dito rapidamente pelo deputado Kennedy, citado, o artigo 34 do parágrafo 2º e parágrafo 4º deixa claro a autonomia administrativa da Defensoria Pública. Mais do que isso, portanto, a Defensoria pode propor sim. Nós temos no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4056, o relator Ricardo Lewandowski já exarou o parecer nessa linha da autonomia da Defensoria Pública e da legalidade da propositura de projeto de lei. Mas mais do que isso, o projeto de lei que concedeu reajuste, deputado Milton, para os defensores públicos, teve a origem na Defensoria Pública, não foi vetada pelo governo, portanto, não podemos utilizar dois pesos e duas medidas. Segundo, se nós nos atentarmos para o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a outra argumentação do governo que nos informa que esse reajuste, essa reposição salarial, vai fazer com que o governo
extrapole os regimes legais de gasto com servidores. Não é verdade. Porque o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal define que a Defensoria Pública tem a sua autonomia por determinação da Constituição Federal. Portanto, não entra na limitação de despesa com pessoal do Poder Executivo. Eu tenho em mãos, senhor presidente, eu tenho em mãos aqui o ato 1168 de 29 de 5 de 2017, ato do governador João Raimundo Colombo, que trata, deputado Coruja, o senhor que é professor dessa área, trata do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, ano passado, e no seu item 1G, diz assim, assinado pelo governo do estado no ano passado, não foram consideradas despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em virtude de que sua autonomia orçamentária e financeira, conforme dispõe o artigo 134 da Constituição Federal. Esse é um ato do governador, ex-governador João Raimundo Colombo. Portanto, o projeto tem fundamento legal, sim. A Defensoria pode propor projeto dessa natureza e o gasto com pessoal não é computado no cômputo geral da despesa com servidores do Estado. Portanto, no diz respeito ao mérito, senhor presidente, nós entendemos que a Defensoria está defasada. Servidores de São Miguel do Oeste estão aqui, que ganham R$ 2.200, gastando R$ 350 de passagem de ônibus, durante semanas, de forma educada e elegante, interagindo com os parlamentares. Portanto, se nós cometemos, não diria um erro, nós reajustamos o salário... Painel antes, né? Mas eu pedi. Devia ter aberto o painel antes. Mais 2 minutos, deputado. Nós não cometemos um erro reajustando o salário dos defensores, não, senhor. Nós fizemos justiça. Nós esquecemos, sim, dos técnicos e analistas. E agora, há tempo, nós queremos repor, nós queremos corrigir essa injustiça que foi feita com os analistas e técnicos, que ganham tão pouco que são hipossuficientes no que diz respeito à Defensoria Pública de Santa Catarina. Portanto, eu faço um apelo, deputado Cobalcini, líder, fez uma defesa brilhante em nome do Estado, com razão na sua função de líder do governo, mas esse projeto, a derrubada desse veto, não vai comprometer a receita do Estado, porque no alongamento da dívida, nós já congelamos os reajustes e nós teremos recurso suficiente do congelamento da reposição salarial e também da mudança do indexador dos poderes, que era crescimento da receita e passou a ser o IPCA, portanto a inflação. Vamos ter recursos sim para fazer frente à derrubada desse veto e fazermos justiça aos técnicos e analistas da Defensoria Pública, que são tão importantes para o Estado de Santa Catarina, porque atendem às pessoas carentes do nosso Estado. Sejam bem-vindos e podem confiar no Parlamento catarinense. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer 2 pedidos. O primeiro, já que a bancada do PMDB saiu, eu queria pedir novamente confirmação de voto, para termos os votos aqui, no painel, para nós confirmarmos os deputados presentes. E pedir pela minha conta, nós temos 24 votos pela derrubada do veto. O meu medo é que o estender a discussão vai começando a vazar e daqui a pouco a gente não tem. Então, aos oradores inscritos que falem um pouco menos e pedir a confirmação do voto, senhor presidente, e a abertura para votar aí. Eu tenho que, por uma questão de justiça, por mais que seja relevante o pedido do deputado Kennedy, mas eu não posso abreviar a fala dos parlamentares, porque eu concedi 7 minutos para cada um, a não ser que o próprio deputado ou a deputada entenda por bem diminuir o tempo sem prejuízo nenhum. Mas antes, pela ordem, eu ouço então o deputado Valdir Cobalcini. Deputado, apenas para fazer uma ressalva aqui quanto ao pronunciamento do deputado Darcy,
Em nenhum momento, deputado Darcy, eu falei de vício de iniciativa. Acho que a Defensoria encaminhou, se tem esses argumentos nas manifestações do governo, mas eu não falei sobre isso. Eu entendo que a Procuradoria tem, sim, a prerrogativa de encaminhar projetos de lei a esta casa, e nós respeitamos muito isso, tanto é que alguns já foram encaminhados e outros certamente vêm. Mas a Defensoria é um órgão público, a folha de pagamento do Estado inclui também a Defensoria Pública. Por conta disso, o parecer, o aviso do Tribunal de Contas, não são servidores do Poder Executivo. Não são. Pode abrir o voto. Abre o voto. Só para concluir, não são servidores do Poder Executivo, presidente, são servidores do Estado. Já falou. Pela inscrição, pela ordem de inscrição, está inscrito o deputado Neudi Sareta. Só questão se for pela questão de ordem, se alguém queira colocar. Senhor presidente, eu acho que esse assunto já está, a posição dos deputados já tomada, e até para que a gente possa votar isso logo, eu vou abrir mão da minha fala, apenas reafirmar o desejo da derrubada desse veto por uma questão de justiça, por uma questão de que a gente possa fortalecer realmente a Defensoria Pública, tão necessária, lembrando que a Defensoria Pública atende os mais necessitados. A gente vive ouvindo discursos aí que são os mais necessitados que tem que ter a nossa atenção, então vamos dar atenção para quem vai atender os mais necessitados, por isso, pela derrubada do veto, senhor presidente, e pela votação imediata. Senhor agora, presidente. inscrito para falar, a deputada Ana Paula Lima, a menos tem alguém pela ordem. Não Senão, tem, senhor presidente. Então, bem rapidamente, até for porque... para debater, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esses servidores da Defensoria Pública estão aqui há muito tempo. Eu acho que essa casa precisa fazer justiça. Nós votamos ano passado o reajuste para os defensores públicos, algo que defendemos bastante. A bancada do Partido dos Trabalhadores sempre foi muito coerente em defender a instalação, inclusive, da Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina. A nossa teoria, ela é de acordo com a nossa prática. E, da mesma forma, nós estamos vivendo tempos muito sombrios no nosso Brasil. Mas eu não podia deixar de estar no dia de hoje aqui, me comprometendo em aquilo que eu defendo. Vou votar pela derrubada do veto, porque entendo que essa estrutura, que essa lei que estrutura um dos órgãos mais importantes do Estado de Santa Catarina, que vai garantir para a nossa população acesso à justiça, o direito, e também para garantir a existência do Estado de Direito para a população, bem como também esses profissionais há muito tempo sem reajuste, e muitos deles estão saindo, estão pedindo demissão, porque não tem para o futuro nada que possa garantir eles ficarem nesse tipo de emprego, e nós queremos servidores preparados, qualificados, para atender a nossa população. Me comprometi com a categoria, voltei de Curitiba, porque estou na defesa da democracia e do presidente Lula, mas compromisso para votar a favor da derrubada do veto, porque eles têm direito a fazer também esse projeto de lei que dá garantia à estrutura de cargos e salários aos servidores e técnicos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Voto 2 e peço a abertura do painel para que os deputados possam votar e não saiam desse plenário, porque estiveram todo o tempo aqui, registraram a presença e que venham a esse plenário votar pela derrubada do veto. Muito obrigada. Na ordem, inscrito para falar, o deputado Marcos Vieira. Abdicou. Na sequência, o deputado... Eu dependo de concordância. Se houver concordância de abertura do painel de todos os deputados, vou abrir o painel, porém, pela ordem de inscrição, o deputado César Valduga e o deputado Fernando Coruja. Primeiro, o deputado César Valduga. Senhor presidente, vejo que... Está aberto o painel para início da deliberação.
se precisa fazer justiça com os nossos defensores públicos, nossos técnicos da Defensoria Pública. Essa casa aqui votou por unanimidade quando foi da valorização dos defensores públicos do Estado de Santa Catarina, o qual também assumiram o compromisso com os técnicos, com os demais servidores públicos. E nós fizemos justiça aos nossos defensores públicos. E nós não poderíamos, sem dúvida nenhuma, abrir mão de fazer justiça a esses técnicos, que são funcionários de carreira, né, que precisam ser valorizados. E diga-se de passagem, funcionários competentes, né, e que reconhecido por todas as falas aqui nesse plenário. Então, vejo que nós não podemos, de uma forma desumana, ou seja, concordar diante que são 5 anos que estão vivendo uma agonia, sem valorização salarial, e da importância do cargo que eles ocupam junto à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Então, nós gostaríamos, senhor presidente, que Vossa Excelência chamasse, convocasse a todos os deputados para que voltassem ao plenário, porque nós precisamos de 21 votos. Caso a gente não tenha, nós vamos perder a votação desse projeto. Se for o caso, até inclusive aqui como encaminhamento por aqueles que estão aqui, que se faça inversão de pauta, para que nós possamos votar depois, ou se nós tivermos aqui os 21 votos, vamos votar pela derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja, por até 7 minutos. Senhor presidente, nós estamos aqui, já houve aqui uma larga argumentação sobre a importância da Defensoria Pública. A Constituição brasileira colocou no seu artigo 5º, inciso 74, o acesso à justiça como um direito fundamental. E lá no artigo 134, a Defensoria Pública com uma autonomia administrativa e financeira. E a importância da Defensoria Pública, que é um órgão que defende os pobres, é notória. Aliás, alguns falam assim, mas vai ser outro poder. Mas nós já ajudamos os poderes, aí tem o poder judiciário, que tradicionalmente se fala no Brasil, que sempre protegeu os mais ricos e acusou os mais pobres. Agora está havendo algumas mudanças, mas tem todos os benefícios. O Ministério Público é a mesma coisa. O Ministério Público, muitas vezes, é valoroso, o Ministério Público, mas às vezes serve para perseguir os mais pobres também, porque é o persecutio crimes. Então, os defensores públicos, que são aqueles que defendem realmente os pobres, precisam ser valorizados e enaltecidos. Então, no mérito, não há nenhuma discordância. Vem a questão da constitucionalidade. Ora, a constitucionalidade, no Brasil, o controle de constitucionalidade, ele é feito de forma preventiva, é feito pelo Poder Legislativo. É uma forma preventiva. Ele faz antes da lei ser aprovada. Mas quem faz o controle de constitucionalidade mesmo é o Judiciário, de forma repressiva. Ele o faz depois. Claro que um projeto dessa ordem, os defensores que estão aqui, evidentemente, sabem que há, sim, um debate. O deputado Cobalcini, que provavelmente vai ficar sozinho, ficou sozinho aqui, como muitas vezes ficou o deputado Darcy. O deputado Darcy ficou muitas vezes sozinho aqui, era o líder do governo, ficava sozinho, né? Só ele. O deputado Cobalcini fez aqui a defesa, corajosamente, provavelmente vai ficar sozinho aqui dos que estão no plenário, na votação. Há argumentos de lado a lado para discutir a constitucionalidade. Nós aqui, no momento do país conturbado, no momento em que as condicionalidades das coisas é muito... O próprio Supremo, que é o órgão defensor da constitucionalidade, muda de opinião semana a semana, deputado Zé Milton. Como é que nós aqui vamos dizer que esse projeto é inconstitucional? Vamos dizer sim que é constitucional, deputado Kennedy Nunes. Vamos seguir o seu roteiro ali. Deputado Kennedy, que falou 10 minutos ali, valorosamente. Depois falou mais 5 aqui, pedindo para a gente não falar. Mais 5 pedindo para a gente não falar muito. Então, nós vamos acompanhar o deputado Kennedy e vamos dizer não. 2, vamos derrubar o veto. Deputado Zé Milton.
Presidente, nós, no primeiro debate, quando se tratava da política salarial para os defensores, tivemos uma opinião divergente, dado o volume daquele aumento, e fomos voto vencido. Passado essa fase, acompanhando aqui a luta dos funcionários da Defensoria de maneira geral, e aí eu quero aqui, através da Maiara Becauser, prestar minha homenagem a todos os servidores. Pela forma ordeira, organizada, sempre com argumentos muito coerentes, que nos dão a segurança, né, do dever de justiça em nome da população de Santa Catarina, para nessa tarde votarmos pela derrubada do veto, por uma questão de justiça, de merecimento e também de valorização dos funcionários administrativos da nossa Defensoria Pública, que defende as pessoas hipossuficientes de nosso Estado. Por isso, o nosso voto é 2, encaminhamos voto 2, não. Senhor presidente, Deputado Serafim Venzão. nós do PSDB, o deputado Marcos Vieira, o deputado Caro Preso, como eu, já votamos, certo, vai aparecer o nosso voto 2 ali, o deputado... E também já fizemos, por inúmeras vezes, a defesa da importância da Defensoria Pública, de uma estrutura que vai precisar ser ampliada. Existem 111, 112 comarcas e temos a Defensoria Pública em 25, 26 cidades maiores apenas, de forma que terá que ser ampliada justamente, como disseram aqui todos os oradores, da importância que tem a Defensoria Pública para facilitar o acesso, para permitir que os mais carentes financeiramente também tenham acesso à justiça. Mas me ligou o deputado Leonel Pavan, que está numa consulta médica, que está se dirigindo aqui também para votar não. Mas, de qualquer maneira, vejo que o quórum está bom. Eu só queria reforçar aqui que os 4 votos do PSDB são não, senhor presidente. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Um não. Um voto sim. 25 não. Nenhuma abstenção. Derrubado o veto. Votação. Mensagem de veto 1201/2018, de autoria do Governo do Estado. Veto total PL 470/2015, de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a eliminação de barreiras tecnológicas nos serviços prestados por equipamentos de autoatendimento. Em discussão. Para debater, o deputado líder do governo, Valdir Cobalcini, com a palavra. Senhor presidente, tem homenagem aqui, deputado Valduga. Vossa Excelência, que sofreu uma intervenção cirúrgica, que vem aqui apoiado pelas bengalas, eu queria dizer de que esse projeto apresentado pelo Valduga, ele não impõe nenhuma obrigação ao Poder Executivo. E por conta disso também não traz nenhuma repercussão financeira. Muito embora o parecer da Procuradoria do Estado seja pela manutenção do veto total, nós queremos liberar aqui os deputados
no sentido da derrubada desse voto por entendimento do governo. Com a palavra, o autor do projeto, o deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência e também, em especial, nosso líder de governo, pela concordância da derrubada do veto, deputado Cobalcini. Projeto esse que dispõe sobre a eliminação de barreiras tecnológicas nos serviços prestados por equipamentos de alto atendimento no estado de Santa Catarina. Os dados, senhor presidente, coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no censo demográfico de 2010, revelou que no estado de Santa Catarina eram 14.727 pessoas que não enxergam de modo algum. 174.550 pessoas com grande dificuldade de enxergar e 803.903 pessoas com alguma dificuldade, somando quase 1 milhão de pessoas com deficiência visual no nosso estado. A Constituição Federal reconhece os direitos humanos estabelecidos pelo direito internacional como direitos constitucionais, individuais e coletivos e assume a obrigação de realizá-los sem discriminação de qualquer natureza por meio do tratamento igual de todos os brasileiros. Essa afirmação, senhor presidente, são da cartilha do censo 2010 de pessoas com deficiência, Luísa Maria Borges Oliveira, secretária de Direitos Humanos da Presidência da República. Portanto, resumidamente, temos a justificar que todo e qualquer ser humano tem o direito de desfrutar de todas as condições necessárias à sua existência e ao pleno exercício de cidadania, quais sejam o conjunto dos direitos civis, políticos, sociais dos cidadãos, ou dos mecanismos para o estabelecimento e garantia desse direito. Note, senhores deputados, uma rede bancária nacional com vistas a contribuir com a autonomia nas transações financeiras das pessoas com deficiência visual, oferece soft, leitor de telas, Virtual Vision, máquinas de autoatendimento com soft de voz, extrato em braille e impressão ampliada, entre outros produtos e serviços de acessibilidade e inovações tecnológicas assistivas. Tudo pensando na autonomia, privacidade, segurança e no gerenciamento financeiro de seus clientes, provando ser totalmente possível que os equipamentos de autoatendimento possam ser adaptados com informações e áudio, de voz, telas em braille e aumento de proteções laterais, áudio, objeto do nosso projeto. Fazemos a partir de então uma análise de cada um dos pontos das razões de mensagem de veto, ora combinada, combatida, a começar pelo reconhecimento de que a matéria tratada no PL 470 de nossa autoria é de competência concorrente. Então, senhor presidente, das leis e normas que abasteçam o veto, a Lei Federal de número 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata, de modo geral, dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Não é uma lei específica que determina a eliminação de barreiras tecnológicas nos estabelecimentos bancários. Já a Lei Federal de número 10.098 de 2000, da mesma forma, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios
e nos meios de transporte e de comunicação. Senhor presidente, por sua vez, o decreto 5.296 de 2004, como não poderia deixar de ser somente regulamenta a Lei 10.098, não trazendo e não poderia trazer qualquer norma sobre a eliminação de barreiras tecnológicas em... Mais 2 minutos. Certo, senhor presidente. A minha preocupação, tenho mais alguns minutos, mas gostaria, senhor presidente, que nós verificássemos o quórum, até porque nós não temos quórum. Eu gostaria que os deputados lá fora viessem a plenário, enquanto eu me manifesto aqui, para que a gente possa votar, né? Aqui pedir para que... E também, senhor presidente, eu gostaria que o senhor abrisse o painel, senhor presidente, por gentileza, para ver se nós temos quórum, para que a gente possa votar essa derrubada do veto. Então, senhor presidente, sobre as normas técnicas, podemos defini-las como documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para o uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou os seus resultados visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Gostaria, aproveitando, reforçar, senhor presidente, que os deputados que não se encontram no plenário nesse momento, compareçam ao plenário para que possamos votar esta derrubada de veto, como assim nós fizemos de primeiro, né, como assim a gente fez de primeiro, que a gente consiga, portanto, contar com os deputados aqui presentes, né, para que possamos votar e aprovar esse importante projeto que trata sobre a deficiência visual no nosso estado de Santa Catarina. Então, as minhas palavras, senhor presidente, seriam nesse sentido e gostaria de contar com o apoio e o voto de todos os senhores deputados. Obrigado, senhor presidente. Em votação, está aberto o painel para deliberação. O senhor tem o tempo que precisar, deputado. O senhor está com uma dificuldade no seu joelho esquerdo por uma cartilagem que foi obstruída. Damos o tempo necessário. Enquanto isso, deputado Darcy de Matos, usa da palavra. Senhor presidente, obrigado. Nós sei que alguns deputados estão comemorando com os técnicos e analistas da Defensoria Pública, mas nós chamamos todos os deputados que estão ainda fora do plenário para a votação desse veto e também, na sequência, vamos votar o veto que cria a política da gestão da fauna e flora, que é muito importante para Santa Catarina. Esse é o nosso apelo, senhor presidente. Feito o registro, deputado. Eu não vou fazer mais apelo para os deputados vir. Cada um sabe da sua responsabilidade. Aí chega a determinado momento em que cada um sabe se deve estar aqui ou não. Nós estamos toda terça-feira, toda quarta-feira e quinta-feira, nós temos plenário e principalmente na terça e na quarta tem deliberação de projetos. Portanto, se tiver quórum, nós deliberamos. Se não tiver, a vida segue. Todos votaram, eu vou abrir o painel, agora com o deputado Mário Marcondes votando. O deputado votou. Nenhum voto sim, 24 não. Derrubado o veto. O próximo veto é de autoria do Governo do Estado, mas um projeto de lei do deputado João Amin. Pela sua ausência, vamos retirar da pauta. Na sequência, senhor o veto... Questão de... Deputado Valdir Cobalcini. Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos feito isso, de retirar de pauta quando o autor não está presente. Eu não sei, eu acho que nós tínhamos que ter um critério. Quando o autor não está presente, e aqui não faço referência a quem quer que seja, por um motivo de saúde, que foi o caso do deputado Valduga, ou eventualmente de um outro deputado que por uma razão que justifique a sua ausência aqui, senão a gente também não avança na pauta, já que os vetos trancam a pauta. Então, penso que seja de hora em diante, sugiro aqui
mesma vez pautado, e o autor sabendo da pauta, se ele não estiver aqui, nós vamos votar. De qualquer jeito, estando ou não estando. Deputado Valdir Coubalcini, antes de passar a palavra ao deputado Zé Milton, o critério que foi adotado é de que, quando o autor não estava presente, se retirava. Eu não tenho nenhum problema se nós voltar a fazer um acordo de líderes, que os projetos pautados devem se manter com a presença ou não, sem nenhum problema. Mas eu preciso de um acordo de líderes, proponho que o líder do governo, o deputado Valdir Coubalcini, sugiro que Vossa Excelência faça uma reunião com os demais líderes, já que Vossa Excelência é o líder do governo, para então, havendo essa concordância, sem problema nenhum. Com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, eu acho que o que o deputado Coubalcini coloca é pertinente, porém o regimento interno prevê que, na ausência, o líder da bancada ou do bloco do deputado pode pedir a retirada. E, nesse caso, eu tenho a solicitação aqui do deputado João Amin e nós queremos pedir para que seja feita a retirada. O nosso regimento já prevê isso, desde que o líder peça a retirada. Se não houver, aí obviamente que mesmo na ausência pode ser colocado em votação o deputado Coubalcini. E aí já atende aí as suas colocações. Mas ele já pediu, Zé Milton. Não, mas esse aqui é um... Presidente, deputado Arcido Matos, Vossa Excelência tem a insisto na palavra. votação, na abertura do painel, para nós debatermos o veto que está no painel e que o senhor possa colocar em discussão e votação o requerimento de minha autoria para votar em separado os artigos que constam no requerimento, senhor presidente. E faço um apelo aos parlamentares que assumiram o compromisso com os criadores de pássaros e que esses compromissos possam ser cumpridos, que eles possam estar no plenário para que nós possamos votar o veto da a política da gestão da fauna e flora nativa, senhor presidente. Quem for defensor dos pássaros, por favor, compareça ao plenário. Eu vou retirar de pauta o projeto do João Amin e daqui para frente, de acordo com o que os líderes decidirem, será então adotado outro critério. Na sequência, em discussão e votação em turno único, o projeto, mensagem de veto 1214/2018, de autoria do Governo do Estado, é o veto parcial ao PL 487/2015, de autoria do deputado Darcy de Matos, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O deputado em discussão, eu só... Darcy vai discutir ou quer encaminhar? Alguém, deputado, Vossa Excelência, que o autor não pretende discutir, eu coloco já então na sequência o requerimento. Ok, votação, pois não. Como Vossa Excelência entender melhor. Primeiro, votação do destaque. Agora nós vamos então votar, mas vai ser primeiro o destaque o requerimento que Vossa Excelência fez, o qual eu vou fazer a leitura. Os deputados que estes subscrevem, com amparo no regimento, no artigo 203, inciso 9º, combinado com o artigo 229 e artigo 305 do regimento interno, requerem a votação em separado dos artigos 2º, item 8º, 35, 39, 40, parágrafo 1º, 41 e 44 da mensagem de veto de 1220 de 2018, veto parcial PL 487.3/2015, de autoria do deputado Darcy de Matos, que institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, incluso na ordem do dia da 27ª sessão ordinária de 10 de abril de 2018. Sala de sessões, deputado Darcy de Matos e outros. Para encaminhamento, o deputado Darcy de Matos, que me chama a atenção, desde que Vossa Excelência tem um empreendimento na mata nativa de Campo Alegre, Vossa Excelência está preservando os pássaros.
Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, para encaminhamento. Senhor presidente, o requerimento define, solicita, e acabamos de votar, a votação em separado do artigo 2º, item 8º, que considera PET as espécies de pássaro pertencentes à fauna brasileira, exótica, criada em ambiente doméstico com finalidade de estimação, companhia, lazer, reprodução, torneios, campeonatos, ornamento, canto, os quais integram a classificação do animal PET. Portanto, nós entendemos que as aves como o curió, o bicudo, o trinca-ferro, enfim, canário, nós podemos considerá-lo num conceito de animal PET, o que facilita o transporte dessas aves, como é o caso, por exemplo, do cachorro, do gato, não é? Então, o artigo propõe esse enquadramento, o que está perfeitamente colocado com fundamento legal, senhor presidente. O governo propõe o veto, dizendo de que isso dá margem à captação de aves nativas. Em absoluto, a nossa lei, Santa Catarina não tem lei da política da gestão da fauna nativa, porque o projeto de lei, o PL 140 federal, deu 3 anos para que os estados criem as suas leis, e já fazem 6 anos não criamos. A lei ela é extremamente preservacionista e proíbe totalmente o tráfico e, sobretudo, a retirada de pássaros nativos da natureza. Portanto, eu proponho a derrubada desse veto, do veto do referido artigo, senhor presidente. Senhor presidente. 2, senhor presidente. A proposição é derrubada do artigo 2º, item 8º. Deputado Valdir Kubachini, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, quero propor, deputado Darcy, Vossa Excelência, que é autor e defensor, ardoroso, mas tem 3 artigos. O veto ele é parcial. O veto aos artigos 2º, inciso 8º, artigo 3º, inciso 4º, artigo 12, 13, 14, 35, 39, 41 e 44. Mas eu quero propor de que se mantenha vetos ao artigo 39, 41 e 44, porque eles ofendem a legislação federal. Pela hierarquia das leis, não há como uma lei estadual alterar ou revogar uma lei federal. Por conta disso, deputado Darcy, eu defendo a derrubada dos demais artigos, do veto aos demais artigos, mantendo desses 3 artigos, com a sua compreensão, porque seguramente nós teremos logo à frente alguma demanda judicial e enfim, todo o setor vai ter frustrado a sua pretensão, uma vez que não há o que discutir. A legislação estadual não pode derrubar a legislação federal. Senhor presidente, pela proposição do deputado Kubachini, nós derrubamos os artigos citados e vamos discutir, votar em separado os 3 últimos que o governo propõe a manutenção do veto. É isso? Pergunto, a sugestão para votar em separado é o artigo 40, 41 e 44? Os demais podem ser... 39. 39. Pela exposição do líder do governo, artigo 39, artigo 41, 40 e 41, é isso, deputado Kubachini? 39, 41 e 44. Esse o governo encaminha no sentido da manutenção do veto a esses 3 artigos e libera em relação aos demais.
Vamos discutir individual ali. Vou repetir para o deputado Darcy. O governo mantém os vetos ao artigo 39. Por quê? Ofende a legislação federal. Artigo 41, ofende a legislação federal. E artigo 44 da mesma forma. Esses, o governo, né, propõe a manutenção do veto. Em relação aos outros artigos, 2º, inciso 8º, 3º, inciso 6º, 12, 13, 14, 35, esses artigos o governo libera para a derrubada do veto. Vamos deixar os passos soltos, como não há entendimento. Vamos aumentar a floresta aí para... Eles vão ficar felizes. Muito melhor que estar numa gaiola. Presidente, proposição que nós possamos votar em separado os 3 que têm divergência. Só tem 3 que têm divergência. É o 39, 41 e 44. Exatamente, exatamente. Mas Vossa Excelência, qual é o acordo? É votar um de cada vez ou podemos incluir o 39, 41 e 44? Numa votação só. Pode ser em bloco. Fizemos o debate em bloco. Que é pela permanência do veto. 39, 41, 44. Nós votamos, então, esses 3, vamos chamar assim de bloco dos 3 artigos. E a orientação, o acordo é pela manutenção do veto desses artigos. Ok? Então vamos abrir o painel para deliberar. Vamos primeiro deliberar. Não, senhor presidente, os 3 artigos que têm divergência, vamos votar em bloco. Perfeito. O 39, o 41 e 44, nós votamos numa única vez porque é o acordo de Mas nós precisamos debater os 3 artigos para que possa. Ok? Agora está aberto o painel. Eu abri o painel. Pelo que eu entendi, houve um acordo já de votação nesses 3 artigos, não é isso? Sim, mas eu posso fazer a defesa, senhor presidente? Mais uma vez, Vossa Excelência está não fiz a defesa. Com os pássaros. Dos 3, não. Senhor presidente, o artigo 39, na verdade, o governo veta o artigo 39. O que é o artigo 39? Ele, no momento da fiscalização do agente público, se ele encontrar um pássaro irregular, dá a condição dele apreender todos os pássaros. Isso não existe. Quer dizer, se você tiver 2 carros em casa e um tiver com licenciamento atrasado, então isso significa que a polícia militar rodoviária pode ir lá e guinchar os 2 carros, o que está legalizado e o que está com o documento atrasado. Isso não existe de forma alguma. Bom, isso é mérito. Agora, no que diz respeito à questão do fundamento legal, nós já temos decisões do TRF4 que dá a jurisprudência da abusividade da multa aplicada com base na totalidade do plantel, incluindo na base de cálculo de multa mesmo espécies que não continham qualquer suposta irregularidade. No artigo 39, o projeto de lei estadual 487, ele oportunizou a correção de uma prática muito considerada ilegal pelo Poder Judiciário, que infelizmente ainda está cristalizado no artigo 24, parágrafo 6º do Decreto Federal 6.514. Portanto, o governo erra ao apontar a fragilidade da fundamentação legal desse artigo. Já tem jurisprudência do TRF4. Portanto, nós recomendamos também a derrubada do veto. E o artigo 41, ele trata ele fala, em nenhuma hipótese, pássaros oriundos da criação e ambiente doméstico poderão ser soltos ou liberados na natureza, salvo expressamente autorizado, justificado tecnicamente pelo órgão ambiental. Enfim, esse artigo ele dá no seu parágrafo 1º e 2º a possibilidade de, com critérios, da reinserção de algumas espécies na natureza.
Por exemplo, criadores do curió estão fazendo um trabalho de reinserção do curió na região de São Francisco do Sul. Quer dizer, tem algumas espécies que, se não fosse o banco de DNA dos criadores, já haviam sido extintas no Brasil e em Santa Catarina. Quer dizer, então, esse parágrafo, ele tem mérito e ele tem fundamento legal. Por quê? Porque o governo invoca uma portaria. Ora, a lei está acima da portaria, nós estamos querendo dar a segurança jurídica nesse artigo, porque ele é similar já ao que existe na portaria que trata da reinserção de pássaros na natureza. Se alguém aqui entende um pouco mais desse assunto, vai ter a perfeita consciência de que nós e os criadores temos total razão nesse artigo. E o artigo 44, trata do GTA. Olha, cães e gatos têm GTA para você transportar, deputado Mauro? Não tem. Muito bem. Então, aqui o governo alega de que o tráfico de... O que o governo diz? Então, o artigo 44 diz assim: as licenças de transporte são emitidas para controlar o trânsito de animais como forma de coibir o tráfico, e o GTA é um documento imprescindível para o controle sanitário do Estado. Ora, controle sanitário, que controle sanitário tem na divisa do Paraná com Santa Catarina dos pássaros? Nenhum, não existe. Né? Então, se nós consideramos os pássaros de torneios de criação, criados em cativeiro, no conceito de animal pet, eles poderão ter o seu translado, tanto quanto tem com cães e gatos, que não tem GTA. Então, essa é a versão do artigo 34 dessa lei. Os criadores, essa lei, senhor presidente, para concluir, ela, como o IBAMA passou para o Estado não assumiu, nós estamos sem legislação. Essa lei vem regrar, de forma definitiva e única, a criação de pássaros exóticos nativos, a realização de torneios e a comercialização. Os criadores são preservacionistas. Os criadores, de forma alguma, admitem o tráfico de pássaros ou a captura de pássaros na natureza. Portanto, essa lei ela é oriunda de uma consulta pública da Casa Civil e de anos de estudos da Federação de Criadores de Pássaros de Santa Catarina, que estão proliferados por todo o Estado e que, além de promover o lazer, no torneio de canto, aquece a nossa economia e gera muitos empregos. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Kubalcini. Eu confesso que não está bem claro o que nós estamos votando. Queria propor, deputado Darcy. Deputado Darcy. Pois não, deputado Kubalcini. Queria propor que nós retirássemos de pauta esse projeto, nós retirarmos, e na próxima semana, na próxima terça-feira, até porque eu não sei se tem voto também, e não há consenso. Eu proponho, deputado, a retirada de pauta e nós pautarmos para a próxima semana, para que nesses dias a gente chegue a um consenso. Senhor presidente, eu proponho que o senhor encerre a sessão e dê falta aos faltantes, porque não é possível que a gente fique aqui e as pessoas saem, deixam aqui. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, com 19 deputados não pode ser encerrada a sessão. Vossa Excelência pode encerrar a ordem do dia. Nós temos, inclusive, o prefeito de Imbituba em seguida para fazer a sua manifestação. Deputado, queria dizer ordem do dia. Concordo que não há quórum para a votação, que encerre-se a votação, mas prossiga-se a sessão normalmente. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir que nós possamos tirar esse projeto de pauta para votar no outro dia, já que nós não conseguimos permanecer por 1h30 aqui no plenário, não sei o que está acontecendo com o parlamento catarinense. Talvez depois a gente não entenda por que as pessoas reclamam tanto da nossa atuação. Talvez seja isso, a nossa ausência em plenário, ou o fato de nós não conseguirmos permanecer aqui por 1h30 para tratar dos assuntos relevantes de Santa Catarina. Portanto, se o senhor permitir a retirada, eu, como autor do projeto, eu me curvo à decisão do eminente presidente. Primeiro que eu percebi que não houve convergência prestei atenção na fala do deputado Kubalcini e na sua,
E eu, no início, tinha entendido que havia convergência. Não houve. Então, portanto, de pleno acordo pela retirada. Segundo, o parlamento é o ato de falar. Então, eu não tenho nenhum problema ficar aqui até às 18 horas. Se nós tiver que prorrogar até às 19 também, podemos ficar. O que eu não posso é cercear, né? Senhores deputados, olha. Houve acordo, ok? Ok, senhor presidente, podemos retirar, se Vossa Excelência permitir. Como é que eu vou fazer agora? Deu quórum? Já tem precedente. Eu posso retirar, mas não por falta de quórum, porque quórum tem, eu posso retirar por acordo. Obrigado, senhor Retirar presidente. por acordo, senhor presidente. Por acordo. A unanimidade é retirada? Por acordo. Havendo unanimidade, retirado esse e também o próximo veto, que é o próximo veto é o 1216/2018, veto total ao PL 64, de autoria da deputada Ana Paula Lima, também retirado para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, nós passamos para explicações pessoais. Está inscrito para falar o deputado... Senhor presidente, há um pedido de suspensão. Sim. Pois não. Só concluir o raciocínio. Na ordem, nas explicações pessoais, está inscrito para falar o deputado Neudi Sareta, reservando horário para que o senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, prefeito municipal de Imbituba, com o intuito de divulgar o 19º Festival Nacional do Camarão de Imbituba, que acontecerá no dia 19 a 22 de abril no município. Portanto, eu suspendo a sessão para que o prefeito possa fazer sua manifestação. Boa tarde, gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, o deputado Silvio Drevec, demais componentes da mesa diretora, deputadas, deputados, com grande satisfação que viemos mais uma vez a esta casa divulgar o nosso município e fazer um convite para o nosso 19º Festival Nacional do Camarão, que acontecerá no município de Imbituba do dia 19 ao dia 22 de abril. É um festival que enaltece a nossa cultura pesqueira, cultura açoriana, enaltece o nosso povo trabalhador, povo guerreiro, e que promove o turismo da cidade na intenção de promover as nossas belas praias, a nossa grande gastronomia, e todas as belezas naturais que temos. Imbituba vive um momento de grande desenvolvimento, de crescimento no número de empregos, crescimento no número de empresas, de melhoria na qualidade de vida, e esse crescimento sem perder as suas raízes, sem perder a sua ligação com a cultura açoriana, a sua ligação com a pesca, que sempre foi parte da cultura de nossa gente. Com grande satisfação que a gente vem administrando o município e sempre buscando trazer melhorias e desenvolvimento para a nossa população. Temos já colhido vários resultados disso, como eu disse, na criação de empregos e sempre baseado no turismo, no nosso porto, que vive um momento de pleno desenvolvimento, e assim a gente quer continuar. Essa festa vai, com certeza, ser uma grande festa para toda a região de Imbituba e trazer turistas da região, do estado, para enaltecer as nossas belezas naturais e a nossa gastronomia, como eu disse. Trazemos aqui conosco a rainha e as princesas do camarão que estão nos ajudando nessa divulgação. Esperamos todos vocês. Dia 19, às 19h30, abertura oficial da festa, estão todos convidados. E para as demais atrações que a gente vai ter, shows nacionais, cultura local, cultura da nossa cidade e na nossa região. Obrigado pelo espaço, é uma honra poder estar aqui. Obrigado. Pedimos para que Vossa Excelência permaneça lá. Não sei se as princesas ou a rainha querem falar. Não? Abrimos então espaço, pedimos que Vossa Excelência permaneça aí. Deputado Neudi Sareta, com a palavra. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
Queria cumprimentar muito carinhosamente o prefeito Rosenvaldo, prefeito de Imbituba, que está aqui presente, acompanhado da rainha e das duas princesas, já estão aqui desde antes, circulando aqui pela Assembleia Legislativa, divulgando o Festival Nacional do Camarão. Em primeiro lugar, queria lhe parabenizar, prefeito, Vossa Excelência e sua equipe, pelo trabalho que está sendo desenvolvido em Imbituba. Estive lá, inclusive, no final de semana passada, e se tudo correr bem, estaremos lá na abertura também. Queria parabenizar também por estar fazendo essa divulgação. Acho que nós temos que divulgar as coisas boas que Santa Catarina tem. Imbituba é uma cidade de grandes atrações naturais, turísticas e gastronômicas também. E a questão da pesca também é muito importante. Então, queria lhe parabenizar por estar aqui presente, desejar êxito, sucesso lá no festival. Vossa Excelência, a rainha, as princesas que estão aqui e todo o povo de Imbituba. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Senhor Deputada presidente, Ana Paula. Da mesma forma, agradecer a presença do prefeito de Imbituba, carinhosamente conhecido como Júnior, a rainha, as princesas, e mais uma vez vim ao Parlamento Catarinense fazer a divulgação dessa bela festa da cidade de Imbituba, que é a Festa Nacional do Camarão, e sempre acontece no mês de abril, até 19 a 22 de abril. Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso e esse parlamento vai estar lá presente para prestigiar a gastronomia, os shows musicais, o encanto e o carinho da rainha e das princesas e a boa acolhida do povo de Imbituba através do nosso prefeito municipal e toda a sua equipe de governo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, deputada Ana Paula. Deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o Rosenvaldo, toda a equipe que está aqui hoje, as rainhas, princesas, que bom receber vocês aqui nesta casa, divulgando essa bela festa, né? A festa do camarão. Então, desejamos a vocês sucesso na caminhada. Você que o prefeito Rosenvaldo vem fazendo um grande trabalho no município, é também suplente de deputado nosso aqui, então, parabenizá-lo. Boa caminhada, boa festa. Obrigado, deputado. Deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Kennedy, quero aqui cumprimentar o prefeito Rosenvaldo, a rainha, as nossas princesas, nosso companheiro aqui de município de Imbituba, que é uma cidade completa, né? Tem belezas naturais, tem um porto pujante, uma indústria, um comércio, mas, acima de tudo, o Festival Nacional do Camarão sempre foi o grande palco para mostrar, além da gastronomia, as questões culturais e, acima de tudo, de divulgar Imbituba nacionalmente. Eu quero te cumprimentar pela iniciativa, nesse período difícil, mesmo assim você não se intimidou. Cumprimentar a você e todo o povo de Imbituba por essa iniciativa muito importante, preservar as tradições e a cultura, né, pesqueira do nosso litoral. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que o 19ª edição será um grande sucesso, estaremos lá presente, apreciando a gastronomia e a boa acolhida do povo de Imbituba, que sempre nos recebe muito bem. Desejo sucesso a você e a todos os envolvidos. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Zé Milton Schaefer. Essa presidência pede para que Vossa Excelência vá lá e coma um camarão por mim, tá? Obrigado. Deputado Valdir Comim. Senhor presidente, também gostaria de, na mesma esteira, saudar aqui o prefeito Rosenvaldo, saudar a rainha e as princesas que retratam a beleza singular, né, da mulher imbitubense, saudar a secretária Maurina, secretária executiva, dizer da satisfação de recebê-los aqui, nós que somos lá do Sul, né, uma cidade pujante, que tem um desenvolvimento econômico, um dos maiores superávites desse estado, né, exponencial. Evidentemente que a força do porto, isso caracteriza na essência o PIB econômico daquele município, mas associado, né, toda a questão do turismo, da pesca e a pujança, né, que é singular do povo imbitubense. Por isso é um prazer e uma satisfação, shows nacionais, nomes de renomes, né, e que vão poder se apresentar e certamente vai cativar e muito, não só o povo catarinense, mas todos aqueles que possam visitar o município. Prazer e uma satisfação tê-los conosco. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Comim. Deputada Ana Paula. Ainda em tempo registrar a presença da Maurina Borges, companheira antiga nossa e que se faz presente juntamente com a comitiva do prefeito Júnior. Seja bem-vinda. Portanto, eu dou o tempo que achar necessário ao prefeito da belíssima cidade de Imbituba
para falar suas palavras finais com relação a esta belíssima e saborosa festa do camarão que vai estar acontecendo de 19 a 22 de abril no município de Imbituba. Obrigado, deputado. Reforço o convite. Gostaria de lembrar que Imbituba está esse ano completando 60 anos de emancipação político-administrativa e 60 anos assim fortes e vigorosos, né? Caminhamos forte em direção ao desenvolvimento, em direção ao fortalecimento de nossa economia e de nossa gente. Então, é importante que esse parlamento esteja atento à região sul do estado de Santa Catarina, esteja atento ao município de Imbituba, que é, sim, muito importante para o desenvolvimento de toda a região, tendo em vista a questão logística, graças ao nosso porto, ao Porto de Imbituba, que pode, conforme o seu desenvolvimento se acelere, acelerar o desenvolvimento de toda a região sul do estado de Santa Catarina. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Aguardo com muito carinho todos que se fizerem presentes no 19º Festival Nacional do Camarão. Muito obrigado. Obrigado ao prefeito Júnior, à nossa rainha Amanda Leandro Costa, às princesas Jéssica Monteiro e Clarice Fortunato pela presença aqui. Lembrando a todos os catarinenses que estão nos acompanhando pela TVAL, que é uma belíssima festa, 19 a 22 de outubro, vão estar lá no dia 19, 19 a 22 de abril, vai estar lá no dia 19, Ira, dia 20, Leonardo, dia 21, Atitude 67, dia 22, Patrulha Canina, além dos pratos saborosos com o camarão, ao qual o deputado Zé Milton Schaefer já está escalado para estar lá e prestigiar a festa, representando a mesa diretora e comendo um bobó de camarão lá para mim, tá bom? Obrigado. Tá certo, obrigado. Peço que Vossa Excelência desça ali para fazer a foto com os deputados. Enquanto isso, deputada Ana Paula se prepara. Aliás, deixa eu ver aqui, deputado Mário Marcondes não está, deputado Leonel Pavan não está, Antônio Aguiar não está, Kennedy já falou, Vicente Carol Pérez, deputada Ana Paula com a palavra por um tempo de até 10 minutos, ou seja, a última oradora. Vamos fazer uma foto antes da gente retomar lá. Deputada Dirce Reinscheid. Nós Muito obrigado ao prefeito, a rainha, as princesas, por estarem aqui. Reaberta a sessão, a palavra à deputada Ana Paula Lima, por um tempo de até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhora e senhores parlamentares. Apesar de hoje a sessão foi um pouco tumultuada, até porque hoje deliberamos, acho que apenas um veto do governador do estado, esperamos que a gente possa ter quórum para deliberar todos os outros ainda que estão na pauta. Mas a minha vinda hoje aqui dizer que estamos vivendo momentos muito difíceis no nosso país, e a história, em sua origem, significa aquilo que foi visto. A história retrata aquilo que foi visto e se exprime através de uma verdadeira iconografia. Ela se revela mediante um conjunto de imagens que ficam gravadas na mente e nos corações de quem vivenciou aquele momento, e cada momento da história. Em tempos estranhos, em tempos difíceis em que vivemos, nenhuma imagem impactou tanto quanto uma foto de autoria do jovem Francisco Proner. Com rara acuidade e sensibilidade em relação à narrativa histórica, o jovem fotógrafo capturou a imagem do momento em que o nosso presidente Lula é carregado pelo povo, preparado para se apresentar à Polícia Federal. Ao mesmo tempo que fogos e panelas tentavam gravar a mensagem "Lula perdeu".
Na verdade, os do contra conseguiram apenas confirmar o seu desconhecimento acerca de como a história é construída. O que ficará para registro é essa imagem que a gente está vendo do fotógrafo Francisco. Na verdade, o que ficará é essa imagem dessa foto magistral mostrando coisa bem diversa. Mostrou que não é possível prender uma ideia. Confirmou, através desse registro, que Lula é mais do que uma pessoa. Lula é uma instituição. E relembrando o que disse Sérgio Braga, o cárcere nunca significou fim, nunca significou perda, nunca significou morte para a esquerda. Antes, sempre representou o batismo de sangue e fogo. Representou coerência e representou autenticidade. Lula, na expressão do jornalista Wilson Gomes, foi arrancado dos braços do povo pela injustiça e pelo arbítrio. Essa é a narrativa que se amalgamou. Este é o retrato e essa foto é que vai retratar a nossa história e que ficará para a história. E não importa, senhores e senhoras, mais o que disserem, o que ainda venham a dizer a grande mídia, a parte comprometida do judiciário, a oposição, a elite equivocada ou a parcela anestesiada da população. Lula agora é Mandela, Lula agora é Gandhi, Lula é o Gramsci no cárcere fascista. Lula na prisão de Curitiba faz renascer o imaginário da esquerda no nosso país. Enquanto a coisa toda parece estar louca, ensandecida, o povo sem medo, em São Bernardo do Campo, carregou o gigante nos ombros. Famílias inteiras, idosos, crianças, foram aos portões da Polícia Federal na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, para bradar: Lula, nós te amamos. Ao mesmo tempo que os dos contras afirmavam o seu fetiche histórico e histérico, com foguetes, com rojões impotentes diante desse ícone da nossa história. Uma vigília pacífica, mas corajosa, bradava: Lula, guerreiro do povo brasileiro. Alguns estavam muito tristes, queriam apenas o direito de chorar. Outros pretendiam deixar suas vozes animadoras, confiantes, esperançosas, chegassem até Lula, o nosso gigante. Daí ocorreu o inesperado. A insensatez autoritária deixou escapar a intolerância. Inconformados diante de tanto amor, de tanta gente e de tanto reconhecimento, violentos e covardes lançaram bombas de gás, tiros de borracha sobre o povo que estava lá em Curitiba pacificamente. Escorraçaram agentes que apenas exercitavam o direito constitucional da livre manifestação pacífica. Eu estava lá, minha família estava lá até o dia de hoje, cheguei hoje para a votação aqui do veto do governador. Estava lá bem próximo, aos 10 metros do portão da Polícia Federal, aguardando junto com aquelas milhares de pessoas a chegada do nosso gigante. Vi de tudo. Vi que o pátio estava em torno de 10 policiais, entre policiais militares e policiais federais. Numa parte mais alta, observando, estavam, uma parte mais alta do prédio, outros tantos policiais federais nas janelas. Carros de policiais à paisana, passavam, adentravam no pátio sem nenhum problema. Tudo muito em paz. Policiais militares iam e vinham, passando pelo meio da multidão, rumo ao prédio da Polícia Federal, sem o menor problema. O tempo todo foi de cantoria,
de tambores, de palavras de ordem. Havia até barraquinhas de pessoas que aproveitaram a oportunidade para vender alguns comes e bebes. Estavam lá crianças, estavam lá idosos, estavam lá famílias inteiras, todos pacificamente. Foi emocionante. Quero dizer para vocês que vivenciei esse momento histórico. Quando alguém avisou que o Lula estava chegando, olhei em volta e percebi que os policiais lá no alto haviam sumido de vista. Não estavam mais nas janelas dos prédios. O povo virava-se então para o helicóptero que estava sobrevoando o prédio da polícia, e ele já se aproximava, estava voando muito baixo. Toda a população estava acenando para o helicóptero e com palavras de ordem para o nosso gigante, o nosso presidente Lula. E de costas, então, para o portão da Polícia Federal. Todos nós acenando, bradando, fazendo palavras de ordem, Lula, guerreiro do povo brasileiro. De repente, caiu a primeira bomba. Pensei que até era um rojão, mandado pela turma dos contras, que estavam numa minoria ali próximo. Mas não, aquilo veio do prédio da Polícia Federal de Curitiba. Logo, de repente, já veio aquele efeito sufocante do gás lacrimogênio e entendi que era uma repressão policial. E mais bombas, e mais tiros e balas de borracha, e abrigados no prédio da Polícia Federal, atiravam contra o povo pacificamente organizado naquele local. Foi uma ação, senhores e senhoras, covarde, premeditada e irresponsável. Felizmente, não houve nenhuma vítima fatal, apenas alguns feridos por balas de borracha ou por quedas durante aquela dispersão. Por outro lado, houve omissão, houve rojões que foram lançados bem próximo do helicóptero. Poderiam, inclusive, ter provocado uma tragédia maior do que essa que vivenciamos. Conversas com teor ameaçador à vida do Lula em algumas gravações. É preciso que isso tudo se apure. A violência, a omissão, a seletividade. Há quem diga que o golpe foi consumado. Se esqueceram que a coisa está no campo da justiça e a batalha é política. Lula é um preso político. Se esquecem que a roda da história não para. O que vai, volta. Por isso, a vigília pela paz prosseguirá lá em Curitiba e também em Brasília. Brasileiros de todos os cantos e recantos estão se mobilizando. Manifestações em apoio e de apoio concreto não param de chegar. Não deixaremos as ruas e também a nossa luta. O futuro do Brasil está em jogo. Com a sua dignidade, Lula derrotou os indignos. Lula, nós defendemos Lula livre, nós defendemos a democracia, e se eles têm tanto medo do Lula disputar as eleições, nada mais justo do que a gente estar defendendo esse gigante que foi presidente do nosso país e que fez as grandes transformações que nós 30 segundos. Que nós desejamos e tanto queremos. É isso que nós queremos no Brasil. Um país pacífico, um país ordeiro e um país com as liberdades democráticas que nós tantos lutamos. Nós não queremos esse fascismo, esse ódio, e nós queremos a liberdade do presidente Lula. Muito obrigada. Não havendo mais oradores inscritos e também por chegarmos ao horário destinado, ao horário regimental para o fim da sessão de hoje, agradecemos a todos os profissionais e colegas que ajudaram a fazer esta sessão. E, antes de declarar o encerramento, convoco outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, que será às 14 horas. Amanhã não terá sessão pela manhã, somente às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.